Será que o governo Bolsonaro foi tão ruim assim como as pessoas falam? A perspectiva desse vídeo é fazer uma avaliação objetiva desse governo até o momento, esses 3 anos e meio aí. Eu não vou ficar aqui fazendo muitas avaliações, dando minha opinião e tal. A intenção é ser bastante objetivo mesmo, justamente para evitar ginástica mental, contorcionismo. Então vai ser algo mais técnico, né? Eu vou simplesmente mostrar os números, mostrar as estatísticas, mostrar os dados, para justamente não ter muito espaço para interpretação. Vamos começar falando de economia. O governo pegou aí a época da pandemia, que durou aí a grosso modo 2 anos, 2020 e 2021, já que nesse ano as atividades econômicas foram todas liberadas aí, enfim. Ou seja, o primeiro ano, 2019, foi antes da pandemia. E quando se fala de crescimento econômico, qual era a projeção do mercado a respeito do crescimento econômico de 2019? A projeção feita em janeiro, no início do ano. 2,5% era a projeção. Essa porcentagem aí já é uma mediana, porque são várias entidades que fazem essa projeção, né, com números diferentes. Foi calculada uma mediana que bateu o número aí de 2,5%. Era a projeção em janeiro de 2019 para o crescimento do PIB daquele ano. E qual foi o crescimento verificado em 2019, depois da apuração e da revisão do IBGE? 1,2%, ou seja, muito abaixo da expectativa do mercado. E aí é importante lembrar o seguinte, que o correto é pegar a expectativa no início do ano, porque essa expectativa ela é revista ao longo do ano, de acordo com os fatos que vão acontecendo ao longo do ano, né? O próprio crescimento trimestral, mensal do ano corrente, e aí as expectativas vão sendo revistas. Então o correto mesmo é pegar qual era a expectativa no início do ano, para avaliar se foi uma expectativa frustrada ou não. Então vejam a diferença, 2,5% era a expectativa do mercado, e o verificado no final do ano foi 1,2%. E olha que o governo fez em 2019 a reforma da Previdência, né? Entregou algo que o mercado queria, e mesmo assim não ficou com um crescimento econômico pífio, né? Muito aquém das expectativas. E aí veio a pandemia. Em 2020 o PIB teve um recuo acentuado, uma queda acentuada, o que já era esperado por conta das atividades econômicas que foram proibidas de acontecer, sobretudo no setor de serviços, e 2021 voltou para o lugar, né? Então, aquele crescimento em forma de V que se fala, né? Caiu, depois voltou para o lugar em 2021, à medida que foi liberando as atividades econômicas. Então, o mais importante é observar a partir de agora, já que, né, o PIB voltou para o lugar, voltou ao ponto inicial antes da pandemia. E a projeção do mercado para crescimento econômico em 2022 também está na casa do 1%, né? Em 1,2%, a última que saiu. Ou seja, se as expectativas do mercado se confirmarem no final do ano, nenhum dos 2 anos que ficaram fora da pandemia, 2019 e 2022, vai ter crescimento econômico na casa dos 2%, né? Ambos abaixo da casa dos 2%, o que é um crescimento econômico pífio. Então, até o momento, o desempenho da economia brasileira em termos de crescimento do PIB é pífio, e a expectativa é de que continue sendo. Esse é o número, esse é o dado. Inflação, o pessoal fala aí que é um fenômeno mundial, está acontecendo no mundo inteiro, e é verdade mesmo, né? Por conta da pandemia já era meio que esperado, porque os países precisaram gastar bastante, elevaram muito o gasto público, todos os países do mundo. Também redução de taxa de juros para poder enfrentar a pandemia. Enfim, já era esperado que acontecesse uma inflação aí no mundo inteiro. Só que é necessário comparar a do Brasil com a dos outros países para saber como é que a gente está, né? E o Brasil tem a quarta pior inflação do G20. G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo, incluindo aí a União Europeia. Então estamos muito mal na comparação internacional. E outra coisa extremamente importante, o remédio para a inflação é juros, né, para reprimir a demanda por bens e serviços, e acaba reprimindo também a demanda por máquinas e equipamentos, né? Quando os preços estão subindo, inflação alta, o governo vai lá e aumenta a taxa de juros para
tentar dar uma segurada na inflação. Então, remédio para a inflação é juros. E como é que está o juros brasileiro? A taxa básica do Brasil, que está atualmente em 13,25%, quando você vai calcular a taxa real de juros, que é o juros nominal menos a inflação, o Brasil tem simplesmente, no momento, a maior taxa de juro real do mundo. Então, temos uma inflação alta, aplicando alta dosagem, uma alta dose de remédio. E esse remédio tem efeito colateral, porque reprime a demanda por bens e serviços e até mesmo máquinas e equipamentos. Então, essa é a situação. Inflação alta na comparação com outros países e juro simplesmente o maior do mundo, o juro real maior do mundo. Então, esse é o cenário da nossa economia. É bom? Qual o diagnóstico final? Bom? Não. Péssimo. Então, na economia, o governo fracassou. Essa é a avaliação técnica, zero ideologia no que eu estou falando aqui. Área ambiental, o que é que os números dizem? Maior desmatamento da Amazônia dos últimos 10 anos, né? Isso em 2021. O desmatamento da Amazônia em 2021 foi o maior dos últimos 10 anos. Então, isso é bom? Não, né? Acho que não. Educação. Eu poderia falar um monte aqui, mas como a perspectiva do vídeo não é ficar dando minha opinião do que eu acho certo, do que eu acho errado, a gente tem que ir para algo mais objetivo, né? E tem a particularidade também da educação ser responsabilidade dividida entre governo federal, estados e municípios, e também o fato de que a política educacional você não colhe frutos de imediato, você precisa esperar um tempo para colher frutos, né? 5 anos, 10 anos, pelo menos, no médio ou longo prazo, para colher frutos negativos ou positivos da política educacional que foi adotada. Mas o que é que dá para falar em termos mais objetivos do que foi feito nesse governo na educação? Olha, estamos no 5º ministro da educação. Em 3 anos e meio de mandato até o momento, estamos no 5º ministro da educação. Então eu acho que isso é autoexplicativo. Eu não preciso nem criticar. O próprio governo, através de suas ações, já está admitindo que não está dando certo. Porque ninguém fica trocando de ministro toda hora numa situação que está dando certo, né? Você está trocando de ministro toda hora porque está dando errado. É que nem time de futebol. Você só troca de técnico quando não está bom. Se estiver ganhando tudo, se tiver as mil maravilhas, você não vai trocar de treinador. Estamos no 5º ministro da educação, sendo que o penúltimo foi preso um dia desses. Eu não preciso nem criticar. É autoexplicativo. E quando se fala de segurança pública é a mesma pegada, inclusive com a mesma particularidade de responsabilidade dividida entre governo federal e estados, no caso. Inclusive o combate ostensivo ao crime quem faz são os estados pela polícia militar e polícia civil. Mas polícia federal, assim, o que é que se pode dizer? Olha, estamos no 4º diretor-geral da Polícia Federal em 3 anos e meio de mandato. Ou seja, na média, né, não consegue manter aí um diretor da Polícia Federal nem por 1 ano, na média. Mesma história. Se você está trocando toda hora de diretor-geral da Polícia Federal, é porque não está dando certo, né? Ou você vai trocar algo que está dando certo. Então, o governo, através das suas ações, mais uma vez demonstrando que não está funcionando. Eu não preciso nem criticar. E por que não falar de corrupção, que é o tema preferido aí dos eleitores de Bolsonaro, que gostam de bradar aí, dizer que Bolsonaro é o mais honesto da história, enfim. Mas vamos para os números, né? Tem um indicador chamado Índice de Percepção da Corrupção, que é calculado por uma entidade chamada Transparência Internacional, que é a de referência no mundo para oferecer dados a respeito de corrupção. E é importante lembrar que esse indicador ele é calculado por especialistas da área e vai interferir nesse indicador não apenas escândalos de corrupção, mas o nível de transparência do país, as políticas de combate à corrupção, né,
também interfere nesse indicador. E como é que está a situação do Brasil nesse momento? Olha, na última avaliação feita, que é do ano passado, o Brasil está com a mesma nota de 2015, do último ano do governo Dilma, né? Então, veja só, estamos hoje com a mesma nota de 2015, que foi o último ano ali de Dilma, que estava todo aquele turbilhão ali, processo de impeachment e por aí vai. A nota hoje está igual. Inclusive, quando você pega o ranking, o Brasil, nessa última avaliação, caiu 2 posições no ranking desse índice de percepção da corrupção. Então, bom não tá, né? Pelo menos de acordo com esse indicador aí, que é o que temos, que é a maior referência internacional. E eu já ia esquecendo de falar da saúde, né? Quase termino o vídeo sem falar da saúde. Será que precisa falar do que foi esse governo na área da saúde pública? Precisa? Eu só vou dar um número. Quantidade de mortos por Covid no Brasil por 1 milhão de habitantes, ou seja, um número proporcional comparando com o restante do mundo. O Brasil, no último ranking que eu vi, que foi de março, o Brasil estava na 14ª posição em número de mortos por Covid por 1 milhão de habitantes, sendo que o total aí são cerca de 185, 190 países, que é o que temos aí no mundo todo. Então é um número horrível, né? Horrível. E o Brasil sempre esteve ali entre os 15 primeiros. Teve um momento que estava ali em nono, em 12º e tal, sempre oscilando ali, mas sempre ficando entre os 15 primeiros. Então foi um desastre absurdo, uma coisa pavorosa, a atuação do governo nesse período aí de pandemia. A área de saúde com certeza é a pior de todas desse governo, mas veja que eu passei por todas, né? Falei de economia, segurança, educação, corrupção, saúde, e o governo está mal em absolutamente todas as áreas. Não tem nada de bom para falar desse governo. Eu mostrei aí os números. Não tem ideologia nenhuma nesses números, é número, é a frieza dos números. O governo Bolsonaro é simplesmente o pior da história. E para finalizar, vou falar mais uma vez do meu curso, Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, que está lá na plataforma Udemy. Vou deixar aqui o link para vocês na descrição. Um curso de 1 hora e 43 minutos de duração, que é extremamente importante para todo mundo. Todo mundo precisa entender de economia, porque para entender de política, precisa entender de economia, não tem jeito. E lá eu abordo a teoria econômica, tanto a macroeconomia quanto a microeconomia, e faço aplicações em políticas do governo, em políticas públicas, ok? O curso está por R$ 22,90, mas para acessar o curso por esse preço, tem que ser por esse link que eu vou deixar na descrição, porque eu apliquei um cupom de desconto. Se você fizer busca lá na Udemy, não vai ter esse desconto. Então clica no link que eu estou deixando aqui na descrição para você já ter acesso a esse preço aí promocional que vai valer por 5 dias, viu? Esse cupom é válido por 5 dias, beleza? Então, isso é tudo, valeu!